fazer a gravação, senhora? Tá bom, obrigada. Bom dia, senhor Jones. Bom dia, senhora. Bom dia, meu nome é Rosália, sou juíza presidente dessa sessão plenária hoje. Tudo bem com o senhor? Sim. O senhor pode iniciar a gravação, por gentileza? Oitiva do senhor Jones Pereira Araújo, no interesse do processo 0013-709-75-2022, movido pelo Ministério Público em face do senhor Joaquim Pereira da Silva. Bom dia mais uma vez, senhor Jones. Bom dia, senhora. O senhor pode me falar o seu nome completo, por gentileza? Jones Pereira Araújo. O senhor me forneceu aqui o seu documento de identificação, mas se puder, por gentileza, se souber o seu CPF de cor, pode informar. 747-333-622-34. Perfeito, agradeço, isso fica registrado. O depoimento do senhor vai ser gravado, tá bom? A idade do senhor? Vou fazer 40 anos. Certo, está com 39, então. 40 anos daqui a 15 dias. Perfeito, obrigada. Estado civil? Sou divorciado. Divorciado. Noivo atualmente. Perfeito. O senhor mora onde? Qual que é o endereço do senhor? Rua Jacarandá, número 264, condomínio Bongaville, Renascer. Aqui em Macapá mesmo? Sim, senhora. Tá bom. O senhor é parente em algum grau, de alguma das partes, ou tem alguma relação específica com alguma delas? Se o senhor precisar, eu posso repetir o nome tanto do réu quanto da vítima. Eu sou cunhado do Kleber. Seu cunhado vítima. Da vítima. Tá certo. Nessa condição, eu vou escutar o senhor hoje como informante. Como informante, eu vou dispensar o senhor do compromisso de dizer a verdade, mas eu destaco que é esperado que o senhor aqui hoje esclareça os fatos na medida que o senhor sabe desses fatos. Tá certo? Sim, senhora. O senhor pode me relatar o que o senhor sabe, o que é do seu conhecimento sobre o que aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022? Excelência, nesse dia eu estava deslocando, a nossa casa estava em construção ainda, minha e da minha noiva. Eu estava deslocando para levar material de construção, bem cedo, para a obra. Quando começou a chegar mensagem no grupo de WhatsApp, informando de uma ocorrência com o policial. Eu e o Kleber, nós trabalhávamos na mesma unidade, que era o gabinete militar. E quando chegou a informação lá que se tratava dele, eu estava na frente de casa descarregando material. E eu li as mensagens e comecei a ligar para ele. Uma reação, assim, para saber o que tinha acontecido. Como ele não atendia a ligação, eu comecei a ligar para minha cunhada, para a esposa dele, Jamile. Ela atendeu, desesperada, depois de eu ter ligado algumas vezes já, desesperada. E ela só repetia, vem tirar o bebê daqui, vem tirar o bebê daqui. Que é o filho dele, né, meu sobrinho. Então eu parti, eu fui em disparada para o local da ocorrência. Eu sei, senhor Jones, que são fatos dolorosos. Chegando no local, eu deparei com o carro do meu cunhado. Passei rapidamente pela lateral do carro dele e dava para observar ele dentro do veículo com a cabeça para o lado. Não tinha ninguém tentando socorrer ele, né? Eu percebi as perfurações no carro e eu vi o carro da minha cunhada mais atrás. E então fui em direção a eles, né? O bebê estava muito agitado, chorava, gritava dentro do carro. E ela queria permanecer lá. Só que eu não deixei. Eu peguei os dois,
coloquei dentro do meu carro e levei para casa da minha sogra. Depois o senhor retornou ao local ou não? Naquele exato momento não, porque eles estavam muito abalados, estavam em estado de choque. A gente estava tentando principalmente o bebê, né? Ele estava num estado muito agitado, a preocupação era imensa, a preocupação com eles, né? Eu não retornei no local naquele momento. Certo. Em relação à criança, o senhor comentou que ela ficou muito abalada, né? Sim, senhora. O senhor sabe se teve outras consequências, se ela teve algum abalo psicológico depois O que desses aconteceu fatos? no mesmo dia do fato, ainda durante o velório do meu cunhado, eu e a minha noiva, nós decidimos ali naquele momento ir morar com a Jamile, porque seria um momento muito complicado para ela. Então, naquele mesmo momento a gente decidiu mudar, deslocar para morar com ela. O bebê, ele faz acompanhamento psicológico com 3 profissionais. Eu nunca tinha visto algo na vida. Quando adulto, a gente sabe que as pessoas têm pesadelo e tudo, a gente até vê mais uma criança. Ele tinha espasmos durante a madrugada, choros, e ele faz acompanhamento psicológico com 3 profissionais. Agradeço a informação. Inclusive, a minha cunhada também, Perfeito. com um psiquiatra também. Tá bom, senhor Jones, eu agradeço as informações que o senhor repassou. Pelo juiz, eu não tenho mais perguntas. Eu passo a palavra agora à excelentíssima promotora de justiça, ao Ministério Público. Obrigada, Excelência. Jones, bom dia. Primeiramente, eu quero, em nome do Ministério Público, externar os nossos sentimentos pela tragédia que aconteceu em sua família. E, em segundo lugar, pelo dever de informação que o próprio Código de Processo Penal garante e a Resolução 243 do CNMP, os familiares das vítimas de crimes de sangue são vítimas indiretas. E só para deixar bem claro para o senhor e entender o estado que o senhor se encontra. Bom, o senhor disse que foi até lá, eu queria explorar um pouquinho mais o que o senhor viu ali. O Kleber foi atingido na cabeça. Sim, senhora. Ele tinha um ferimento na cabeça e sangue. Qual foi a primeira visão do carro que o senhor teve? O carro estava estacionado ali na esquina, parado, na esquina. A Cora de Carvalho com o de Lardo. Com o de Lardo. Foi o repouso final dele. Isso. E o carro, dava para perceber que ele estava ligado ainda. O carro estava ligado, estava funcionando. E ele estava totalmente imóvel, não tinha ninguém tentando socorrê-lo. Então, pela experiência que nós temos ali, eu já sabia que ele estava morto. As perfurações, tinha 2 na lateral e 2 na traseira do veículo. Uma na lateral, uma acho que na coluna do carro, e outras 2 no para-brisa traseiro. O senhor chegou a verificar se o carro estava no ponto morto? Eu não recordo, mas para ele estar funcionando, ele teria que estar no ponto morto. Certo. E a criança? Consta nos autos que a mochila da criança e o uniforme ficaram com marcas de sangue, do sangue do pai. O senhor visualizou, conseguiu visualizar, ou só quis tirá-la dali? Estava com marca de sangue, inclusive, quando chegou na casa da minha sogra, fui eu que retirei o uniforme dele. Tirei o uniforme dele para que ele não visse mais aquilo, né? A minha cunhada estava desesperada. Então eu tratei de tirar o uniforme dele. O senhor soube como aconteceu esse fato? Segundo as informações que foram chegando, ele foi alvejado, né, por um outro militar, quando estava deslocando no trânsito para levar o filho para a escola.
O militar é o réu aqui presente, o Joaquim. O senhor conhece ele? Sim, senhora. Eu sou da turma de formação de soldado de 2004. E foram 6 meses de formação. E durante o estágio de selva, durante o meio-dia de treinamento, ele esteve lá nos dando instrução. E também, em 2010, nós fizemos juntos o curso da Força Nacional de Segurança Pública. Foi a 38ª INC. Nós fizemos... Eu participei da seleção aqui em Macapá, eu fui na vaga de cabos e soldados, dentre os selecionados. Então, nós fizemos o curso junto da Força Nacional. Jones, que chegou no seu conhecimento por que o carro do Tenente Kleber foi alvejado e ele morto? Como foi que aconteceu? O que se chegou é que teria ocorrido, foi isso que foi falado. Uma discussão no trânsito, certo? E que o acusado, no afã de querer resolver esse tipo de situação, por ter um histórico já, inclusive, de violência no trânsito, né, ele efetuou disparos contra o meu cunhado. Você falou histórico, como é que é o Joaquim conhecido pela tropa? Bom, tecnicamente eu tenho que dizer que ele é bem preparado. Ele é bem preparado. Assim como todos os policiais que eu estou vendo aqui no tribunal são bem preparados. A nossa polícia, eu posso dizer que nós somos a melhor polícia militar do país. Exemplo que aconteceu no nosso curso de Força Nacional, de todos os estados que estavam ali presentes, só 3 estados não teve ninguém reprovado. Aí eu queria que o senhor... E um deles foi o Amapá. Doutora, porque eu sei que ele é informante, Excelência, mas para o Ministério Público é importante saber... Porque... Eu vou responder a senhora. Não, claro, é só porque É só também pra eu não- tenho o máximo respeito pela Polícia Militar aqui do Amapá, mas só para se ater aos fatos, sem impressões Sim, pessoais, pronto. né? Sim. Então, ele é tecnicamente preparado, só que ele é descontrolado, ele é desequilibrado, ele é espancador de mulheres. Todo o histórico dele é conhecido pela tropa. E hoje, ele é conhecido como um policial que nunca matou um bandido, mas matou um pai de família. Jones, a criança, o Paulo Arthur, à época tinha 4 anos. Sim, senhora. Ele chegou a falar alguma coisa no caminho, no percurso, mesmo sendo criança? Ele chegou a narrar, ou ele travou? Como é que ele ficou do fato de 24 de fevereiro do ano passado para cá? Naquele momento, comigo, ele... Era só desespero. Ele gritava e... Ele queria saber do pai. Ele perguntava pelo pai. Muita agitação, muito grito, muito choro. Bom, considerando que o Paulo Arthur é vítima direta desse fato, eu gostaria de saber se o momento em que a Jamile conseguiu dizer para o Paulo Arthur, o senhor presenciou, que o pai foi morto? Teve esse momento? Foi com o psicólogo? Teve. Foi após a orientação do psicólogo. Ela informou para ele. E é engraçado que ela estava num quarto com ele. E nós conseguimos ouvir na sala da casa os gritos dele, dizendo que ele dizia: eu não quero 2, eu quero 3, que era ele, o pai e a mãe. Eu não quero 2, eu quero 3, eu não quero 2, eu quero 3. Um desespero total é algo assim que é difícil relembrar. Sim. Jones, eu vou passar para o doutor Marco Valério para fazer o complemento das perguntas, tá? Obrigada. Bom dia, Jones. Jones, o Arthur tem alguma condição especial, de criança especial? Ele iria iniciar uma consulta, uma pesquisa sobre autismo. E o Kleber estava vivo ainda quando eles estavam iniciando um processo. E recentemente ele foi diagnosticado. Teve o diagnóstico fechado de autismo. Com autismo.
Então já foi diagnosticado que ele é autista. Sim, senhor. No dia dos fatos, ele se encontrava no veículo? Sim, senhor. Você sabe dizer, tomou conhecimento em que parte do veículo ele se encontrava? Geralmente, ele anda no centro do veículo. Geralmente, ele sempre andou ali no centro do veículo com o pai dele. Certo. E você sabe dizer se no dia dos fatos ele estava para crianças? Não ouvi, excelência. Se ele se encontrava em cadeirinhas de criança ou se ele estava sentado diretamente Não, no banco traseiro? ele estava sem cadeirinha. Estava sem cadeirinha. Certo. E você tomou conhecimento se ele estava sentado no centro nesse dia? Sim, Sentado. Sim. Antes de... Aliás, quando os fatos ocorreram, ele está sentado no centro. sim, senhor. Certo. Johnny, você falou que é policial, assim como o réu, inclusive já chegou a ter treinamento junto com ele, correto? Sim, senhor. A doutrina policial, em termos de, quando se trata dessas situações de crise, é uma linguagem que se usa na seara militar, você sabe dizer qual a doutrina que se aplica, qual o método que se aplica para a solução dessas crises? Se é a solução do atira primeiro para perguntar depois, ou tem algum procedimentos que devem ser seguidos para se chegar, antes de se chegar a uma medida extrema de tiros, você sabe dizer? Bom, doutor, a utilização de arma de fogo é o nosso último recurso. É quando todas as outras opções já se esgotaram. Nós, como forças policiais, com o treinamento que nós temos, o disparo de arma de fogo, ele é o último recurso. E ele tem que ser, porque nós existimos sim para aplicar a lei, nós podemos nos defender, só que, diferente de um cidadão comum, nós temos treinamento para que esse disparo de arma de fogo, a utilização da arma de fogo, ele é o último recurso. Se eu tenho outros recursos para utilizar naquele momento e eu fui direto para a letalidade, que nós chamamos o uso da arma de fogo, ele está errado. Ele não encontra amparo jurídico. Certo. Doutor, por gentileza, só de volta esse pedido, né, para a testemunha está aqui para falar sobre os fatos, falar sobre Excelência, impressões pessoais, não falar sobre o que ela entende que é a atuação mais correta como policial militar. Isso é uma impressão pessoal que a própria legislação veste. Excelência, a testemunha tem formação técnica, a mesma formação técnica do réu. Eu estou perguntando para a testemunha. Perfeito, doutor, eu compreendo, tanto é que eu não indeferi essa primeira pergunta, mas se seguir nessa sequência de perguntas que dizem respeito a uma impressão subjetiva das partes, eu vou indeferir. Ou seja, mas as perguntas objetivas não têm por que ser indeferidas, Excelência. Não serão indeferidas porque eu estou aqui para fazer essa gestão do que é pertinente, do que é devido ou não. Positivo, Excelência. Então, qual o procedimento que se adota geralmente no seio policial quando se encontra uma situação de... Vamos imaginar que alguém estivesse armado e o policial se depara nessa situação que tem que abordar, ou situação de perigo. Qual seria a doutrina adotada? Em situações como essa, o treinamento que nós temos, procedimento, nós temos que acionar o 190, acionar o CIODES, passar as informações características para que seja abordado. Certo. E essa doutrina é passada, inclusive, para policiais que estão fora de serviço, ou até mesmo os aposentados? Sim, Excelência. Durante muito tempo nós tínhamos orientações e, com o passar dos anos, isso foi colocado em registro, documentado, que é o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão que nós temos. Certo. Você tem conhecimento do método Giraldi? Sim, Excelência. O que diz esse método Giraldi? Qual a finalidade dele? O método Giraldi, a finalidade dele, que é de uso da nossa polícia, ele é para preservação da vida. Método Giraldi de preservação da vida.
E dentro desse treinamento, nosso último recurso é o uso de arma de fogo. Inclusive que nós temos os alvos que são atiráveis e os alvos que não são atiráveis. Exemplo, se eu tiver em uma ocorrência policial, mesmo que eu tenha um criminoso dentro de um veículo, eu tenho que agir na devida cautela, mesmo que a minha vida como policial esteja em risco atual ou iminente, porque eu não sei se dentro daquele veículo pode ter uma pessoa inocente, pode ter um refém. Então, o procedimento que nós temos dentro do método Giraldi é esse. Existe o alvo atirável, alvo não atirável. E, em último caso, se houver necessidade de utilizar-se da força, no caso, atirar, tem algum método de tiro a ser utilizado na doutrina policial? Se estiver sofrendo uma injusta agressão, o disparo, ele é até cessar essa agressão. Se tiver alguma agressão. Se tiver a agressão. Tá. E mesmo que tenha, vamos supor que tenha tido alguma agressão, qual seria o método de disparo a ser utilizado dentro da doutrina policial? Dentro da técnica, dentro daquilo que nós somos treinados, nós temos que buscar cessar essa agressão, sendo que o objetivo ali não é a letalidade, não é a morte, mesmo que seja um criminoso que esteja ali, porque nós, como força de segurança, nós estamos ali não para atingir o fim de matar. O senhor ouviu falar como foram desferidos esses tiros? Se eles foram tiros compassados, sequenciados, ou se foram um tiro tipo, acho que é duplo tec o nome que se dá. O senhor tomou conhecimento como... Bom, o que foi falado é que os tiros dos carros estavam em movimento ainda. Certo? E o veículo do meu cunhado, da vítima, já estava se distanciando e o veículo continuava recebendo disparos, tiros, continuava recebendo tiros. Então, os tiros ali todos pelas costas. O senhor sabe dizer se foi tiro tipo rajada, cadenciado, pelo que o senhor ouviu falar? Pelo que eu ouvi falar, houve um cadenciamento nos tiros. É como se eu tivesse um alvo e eu estou fazendo a mira no alvo até que, nesse caso, atingisse o objetivo de matar. Inclusive, nós temos um treinamento em que nós recebemos o treinamento específico, inclusive, como atirar no para-brisa, porque a trajetória muda. Se eu estiver dentro da viatura, por exemplo, eu receber uma emboscada e eu tiver que atirar através do para-brisa, porque o agressor está à frente, eu tenho que levantar a minha arma um pouco mais, porque quando o projétil atingir o para-brisa, ele vai tomar uma direção diferente. Ele não vai subir, ele vai inclinar a trajetória. Certo? E o que parece, o disparo que tem no para-brisa traseiro do meu cunhado, ele diz isso. O atirador sabia onde ele estava atirando e ele atirou acima porque o objetivo dele era atingir a vítima. Tá. O senhor tem a acrescentar alguma coisa mais que não lhe foi perguntado? Dentro do que nós somos treinados na instituição, nós somos treinados para preservar a vida, inclusive do infrator ou do criminoso.
E eu posso dizer isso porque em 20 anos de experiência policial militar, eu já me envolvi em diversas ocorrências policiais. Troca de tiros, sim. Várias ocorrências de troca de tiros. Houve o resultado morte de infratores, sim. Houve. Mas tudo dentro daquilo que está no regulamento, tudo dentro daquilo que são nossos treinamentos. E o grande detalhe do nosso treinamento é que um cidadão comum, numa situação de estresse, você pode dizer que você não tem opção. Agora, nós, enquanto instituição, enquanto profissional capacitado, nós temos as opções na hora de agir. Senhor Jones. Quando o senhor chegou no carro, o senhor observou, o senhor disse que viu a vítima e, pela posição que se encontrava, o senhor deduziu que já estivesse morta, é isto? Sim, senhor, porque não tinha a mais. A vítima estava com cinto de segurança? Sim, senhor, estava de cinto de segurança afivelado. Certo. Na técnica policial, que vocês têm treinamento de técnica policial, se a vítima estivesse pronta para reagir ou atacar, entrar em modo de ataque, ele naquela posição, ele já estaria sem o cinto ou na posição que o senhor encontrou sinaliza que ele não estaria em posição de reação? Com o cinto atado, afivelado, com certeza absoluta, ele não estava numa situação nem de ataque, nem de reação. De volta, doutor, é uma impressão pessoal, né? Cuidado com isso aqui. Porque é a técnica, excelência, que se usa de segurança e os policiais eles treinam para isso. Ele não está aqui para falar a opinião inclusive nas viaturas policiais, os policiais eles não andam de cinto de segurança exatamente para reação imediata. Perfeito, eu acho que essa informação é até importante e eu só peço cuidado com pedir a opinião dele sobre isso. Só tem que ter cuidado para não dar a sua opinião própria, só ser objetivo, tá? Bom, da minha parte, excelência, sem mais perguntas. Agradeço, doutor, agradeço, doutora, também. Eu tenho algumas perguntas, excelência. Passo a palavra ao assistente de acusação, então. Senhor Jones, o senhor falou que é policial da turma de qual ano? 2004, senhor. 2004. O senhor em algum momento falou que teve contato com o réu? Foi em algum treinamento, alguma coisa assim? Sim, senhor. Perfeito. E ele trabalhava em qual batalhão? O senhor recorda? No 5º Batalhão. 5º Batalhão, que seria? BOP. BOP, Batalhão de Operações Especiais. E ele estava na condição de aluno, instrutor, ou só como militar qualquer? Em 2004, como no estágio de selva, durante o dia, instrutor. Ele estava como instrutor. E haviam mais instrutores nesse treinamento? Sim, senhor. E do BOP? Sim. O senhor mensurou uma relação de temperamento do réu. Eu gostaria que o senhor reportasse, então, naquela época, a impressão que o senhor teve de temperamento dele enquanto instrutor era igual aos dos outros instrutores? Ou tinha alguma diferença? Com certeza não. Os outros instrutores, eles passavam as instruções de maneira bem técnica. O acusado, ele sempre se comportou de maneira desequilibrada, descontrolada. Desequilibrada. Eu pergunto ao senhor, o senhor falou que chegou próximo ao veículo do seu cunhado, que seria a vítima. O senhor lembra o modelo, a marca do veículo? É um Onix Joy, o modelo dele é igual ao meu. É igual ao seu? Sim. Eu vou perguntar ao senhor, apesar do senhor ter dito que o modelo é igual ao seu, o senhor chegou a dirigir alguma vez o veículo da vítima? Sim, senhor. Me diga se a direção do veículo, se ela é hidráulica, se ela é elétrica, ou que tipo de direção é? Eu acredito que ela seja elétrica. Elétrica. Eu acredito que sim. Mas é uma direção bem suave, ou não? Sim. Bem suave. O senhor afirma que ela é bem suave. E me diga uma coisa, como é que o senhor aciona os vidros elétricos do seu veículo, que é similar ao da vítima? Vidro elétrico?
Aonde é que é acionado os vidros elétricos? Os botões. Próximo à marcha. Diferente dos outros veículos, que o acionamento de vidro elétrico é nas portas, Sim. o Onix Joy, ele é próximo à marcha, ele é no centro do veículo. Próximo à marcha, o senhor afirma então que é no console central. Isso. Sim. Idêntico ao da vítima, né? O seu Sim, veículo. senhor. E me diga uma outra coisa. O senhor presenciou, o senhor observou os locais que o veículo dele foi atingido? Sim. Todos, o senhor pode afirmar que foram tiros cadenciados e foram dados de trás para frente? Ou seja, pelas costas da vítima? Sim, senhor. Tá. O senhor me afirmou que fez um treinamento na Força Nacional com réu. Então o senhor pode afirmar que um militar que sai do estado do Amapá, da Polícia do Estado do Amapá, e vai treinar na Força Nacional, é uma pessoa altamente capacitada. Sim, senhor. Mas eu pergunto também ao senhor. O senhor teve um treinamento com réu. O senhor está em qual graduação nesse momento? Segundo sargento. Segundo sargento. Então, o senhor falou que fez o curso de soldado em 2004. Sim, senhor. Fez o curso de sargento. E no seu curso de sargento, existiu algum treinamento também com o Batalhão de Operações Especiais? Sim. Sim. E o senhor consegue reportar se algum dos instrutores tinha algum temperamento similar ao do réu em 2004? Não, senhor. Não. O senhor falou que conhece histórias, né, da tropa sobre o réu, mas eu lhe pergunto, dentre essas histórias, o senhor conhece alguma sobre a postura dele no trânsito? Assim, dele ter cometido outra briga, ter se envolvido em outro delito? Sim, senhor. Ele se envolveu numa ocorrência de trânsito em que ele passou por cima de um motoqueiro depois de uma discussão. De uma discussão? Teria passado, né? Em cima do motoqueiro depois de uma discussão. Tá, perfeitamente. Sobre a moto, se eu não me engano, não sobre a pessoa. O senhor recorda qual foi o motivo? Se foi só por um arranhão na lataria do carro dele ou se foi outro motivo? Doutor, eu peço gentileza só com essas perguntas mais indivíduas. Perfeitamente, excelente. Perfeitamente. Tudo bem. O senhor também falou que sabia de outras coisas dele, de alguns atos desabonadores. Sabia de algum ato, além desse, da briga de trânsito, sobre violência doméstica, alguma outra coisa? Que ele sempre teve desentendimentos com alguns militares na tropa. Alguns viraram procedimento, outros não. Alguns viraram procedimentos. Uhum. Então o senhor tomou conhecimento de algum desses procedimentos, tipo quando ele respondeu por ter agredido um militar? Sim, Ivan senhor. Luiz Figueiredo Pantoja, o senhor recorda? Sim, senhor. Recorda desse procedimento? Sim, senhor. A próxima vai ser E o senhor recorda dessa notícia que ele se envolveu em atos de violência doméstica, ele puxou uma arma para uma companheira? Sim, senhor. Que nós somos uma polícia relativamente pequena, então A polícia o que comenta. acontece, todo mundo fica sabendo. Então, o histórico dele de violência doméstica, violência contra as mulheres e de apontar arma para elas também, inclusive. Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva e eu quero que o senhor me responda o que o senhor escutou, então, na tropa. Já que o senhor ouviu que ele puxou uma arma para uma pessoa, me diga se o senhor também sabe da notícia dele ter atirado, finalizado nessa pessoa. Ou se ele só ameaçou com uma arma. Doutor, só ter os fatos aqui presentes hoje. Pode responder? Obrigado, doutora. Essa pergunta eu vou indeferir. Perfeito, Ele já falou doutor. sobre os fatos que sabia sobre os antecedentes do Perfeito, réu, sobre, perfeito. na verdade, conduta social. né, Perfeito, eu só antecedentes. queria reforçar uma pergunta, Excelência, que é relacionada Pois não. aos fatos. Você disse que foi no local do acidente. Você falou ao promotor que ele estava preso ao cinto. Você também afirmou que ele estava com a cabeça em um posicionamento. Você pode demonstrar aí como é que foi a sua impressão? Como é que estava o corpo Tá a da cabeça vítima? pro lado. Pro lado direito? Pro lado direito. E me diga uma coisa, o senhor observou algo mais no interior? A mochila da criança, como é que estava? A mochila estava em frente ao banco do carona. No chão. Sim. Em frente no chão do veículo. Mas, já que o senhor
convivia, né? O senhor observou alguma vez se essa mochila era transportada ao chão ou em cima do banco? Ou o senhor nunca observou? Não cheguei a observar, excelência. Nunca chegou a observar. E o senhor sabia do costume da vítima andar sempre armado? Sim, nós militares sempre andamos armados. Sempre andam armados. Mesmo estando sem farda? Sim, sempre. Mesmo estando sem farda. E onde é que a vítima colocava a arma dela quando ela dirigia armada? No meio das pernas. No meio das pernas? Sim, senhor. Perfeitamente. Excelência, eu não tenho mais perguntas. Agradeço, excelência. doutor. A não ser que o doutor Marcelino Também tenha. não satisfeito? Não, excelência. Tem perguntas, várias. Pois não. Obrigado, doutora. Excelência, foi requerido pela assistência de acusação a utilização de um simulacro de arma de fogo que foi deferido no movimento 350. Perfeito. Peço a Vossa Excelência que, por favor, ordene à Polícia Militar que faça a verificação do simulacro quanto à sua ofensividade, se é um simulacro mesmo, se é uma arma verdadeira. Por favor. Certo. Excelência, desculpa, a defesa pela ordem. Na mesma oportunidade, aproveitando o requerimento da assistência de acusação, nós requeremos que seja, pela defesa, utilizado o mesmo simulacro para a gente manter uma similitude de paridade de armas. Perfeito, Era para o senhor ter doutor. pedido, Era para o senhor ter solicitado. Estou de maneira requerendo nenhuma. nesse momento para a doutora autorizar, se ela achar conveniente. Primeiramente, em relação à vistoria, ao exame do simulacro, eu defiro, até porque isso é pertinente, é importante aqui para a segurança dos presentes. Peço a gentileza de o policial Excelência. militar que é responsável hoje pela segurança aqui, que faça essa análise. Não vejo necessidade de ser aqui em plenário, porque Pois é uma não, senhor. análise mais técnica do que jurídica. Perfeitamente. Pois não. Enquanto ele faz a verificação, vamos às perguntas. Bom dia, senhor Jones. Excelência, só um minutinho. E o requerimento da defesa com relação à utilização do mesmo simulacro utilizado pela acusação. Certo, não teve um requerimento nesse sentido nos autos? Não, eu estou Não teve requerendo um agora. requerimento tempestivo? Eu passo a palavra à acusação, então, em relação ao requerimento que foi feito. Eu não acredito que seja Excelência, pertinente. Em busca da verdade real, Excelência, o Ministério Público não se opõe. Inclusive, se a defesa não juntou, ele pode até utilizar o mesmo simulacro. O senhor se importa, doutor? Claro que eu me importo. Eu me excelência. importo. Pois não, então, qual que é o fundamento da assistência da acusação? O Ministério Público não tem nada a temer, Excelência. Nós temos simulacro, o senhor poderá utilizar. Tá certo, então. O Ministério Público tem outro simulacro? Sim, Excelência. Perfeito, foi requerido. Foi. Então, eu só peço que também forneça esse simulacro Passa à Polícia Militar presente aqui, para que faça esse exame para fins de segurança. E eu defiro o requerimento, muito embora formulado aqui na sessão plenária, não vejo prejuízo à acusação. Defiro em nome da paridade de armas. Muito obrigado, Excelência. Excelência. O senhor quer uma água? Por gentileza, alguém da assessoria ou alguém que me acompanha aqui, forneça uma água para testemunha, por favor. Em relação a... Tudo certo? Tá. Está sem carregador? Tá, então tá seguro os... Perfeito. Tá. Mas o senhor nem trouxe o carregador. O carregador foi retirado, excelência. Tá Perfeito. certo. Então mantenha assim durante a sessão, por Perfeito. gentileza. Em relação à outra arma, o senhor faz a análise também, por favor. Ao simulacro, na verdade. E o senhor é doutor Marcelino, Sim. né? Essa questão Excelência, já eu gostaria de devidamente pontuar só uma esclarecida. situação. Por gentileza, estou falando agora. Perfeitamente. Essa questão do simulacro de arma, o outro simulacro vai ser devidamente observado, o simulacro foi já verificado, que o senhor trouxe, a questão da defesa já foi resolvida. Agora, a testemunha de acusação está aqui para ser ouvida. Eu peço por gentileza que nós seguimos com objetividade, Perfeito. sem intercorrências tumultuosas, para não ter nenhum problema aqui, tá bom? Eu dou a palavra, então, concedo novamente a palavra ao assistente de acusação na pessoa do excelentíssimo doutor Marcelino. Vai fazer algum requerimento, doutor? Não. De uma forma. Agradeço. Obrigado, excelência. Pois não. Senhor Jones, o senhor narrou aqui que era cunhado da vítima.
Há quanto tempo o senhor conhecia Kleber Santana? Desde que eu entrei na polícia, nós nos víamos, certo? E a partir do momento em que eu comecei a me relacionar com a minha noiva, que é irmã da Tenente Jamília, nós passamos a ter uma convivência mais próxima, mais diária. Essa convivência era somente no local de trabalho ou conviviam fora do local de trabalho? Trabalhavam juntos? Nós trabalhávamos juntos no gabinete militar e também a convivência era familiar. Se encontravam fora do local de trabalho? Sim, Em eventos? frequência. Que tipo de encontros eram esses? Frequência, eventos familiares, nós saímos para almoçar, para jantar, nós sempre tínhamos encontros familiares na casa dele, na nossa. Então, o senhor entrou na polícia em 2004 e até o ano de 2022 o senhor conhecia o Tenente Kleber, 18 anos. Sim, senhor. E nesse período aí de 18 anos que o senhor conhecia o Tenente Kleber, em algum momento o senhor presenciou, ouviu dizer que ele se envolveu em algum tipo de briga? Não, senhor. Ele costumava apontar arma de fogo para alguém? Não, senhor. Já se utilizou de sua arma de fogo para apontar e ameaçar alguém? Não, senhor. Sabe dizer se ele respondeu a algum tipo de crime envolvendo violência? Não, senhor. Violência doméstica? Não. Briga de trânsito? Não. Conduta, então, do Tenente Kleber era uma conduta boa. Sim. Durante esse período em que o senhor trabalhou lá na Polícia Militar e trabalhou junto com o Tenente Kleber, em algum momento o senhor se envolveu em situação de combate? No gabinete militar, não. E fora de lá? Sim. O que é um combate armado? É um confronto com criminosos da lei, eles atentam contra a segurança da guarnição, contra a vida da guarnição, e nós reagimos dentro dos limites da lei. Existe um combate unilateral onde só uma pessoa está armado e atira? Estando de serviço, não. Pressupõe trabalhamos em bilateralidade, duas pessoas se enfrentando. As incursões, todas elas são feitas em equipe. Perfeito. Eu vou pegar aqui o simulacro, que foi deferido pelo juízo, já vistoriado. Ele não é capaz de ferir ninguém, porque está descarregado, tá certo? Já foi verificado ali pelo policial e autorizado pela magistrada. O senhor pode se utilizar dessa arma de fogo para explicar aqui como é que se dá o tiro cadenciado e o tiro double tap sequencial. O senhor pode se utilizar somente de sons com a boca, pode fazer o som. Bom, Pode apontar para mim. o tiro double tap, ele é dado, Pode se levantar. são dois. Pode se levantar. Doutora, eu não entendi qual que é o objetivo dessa tua simulação aqui. Vou explicar, Excelência, o Não, motivo. mas me explica antes, porque eu vou deferir ou não. Excelência, a vítima, ela foi morta com 4 disparos de arma de fogo, todos pelas costas. O inquérito policial afirma que foram tiros sequenciais ou cadenciados. Essa pessoa aqui que está hoje como informante chegou no momento dos fatos, é policial, sabe se utilizar de uma arma de fogo, só quero que esclareça como é que se dá tiro cadenciado ou tiro Doutora, sequencial, eu vou nada mais. deferir, mas é em nome da dignidade da própria testemunha. Uma testemunha portar uma arma em plenário é uma simulação que... É policial, Excelência, ele tem autorização os senhores para isso. podem utilizar desse argumento nos debates, mas eu não vou autorizar que a testemunha faça uma simulação desse porte num plenário. Perfeito, Ela Excelência. vai ser ouvida aqui como testemunha. Muito obrigado pela presidência, Excelência. Johnny, você pode então reproduzir Você como é que pode seria? Vou requerer. exemplificar, pode falar, se for da sua vontade. Mas, Reproduza esse com tipo som, de por simulação gentileza. eu não Com vou som. admitir aqui. Utilize sua mão como se fosse uma arma, aponte para mim aqui e dê um double tap e um tiro cadenciado. O disparo double tap, eles são totou. Efetua 2 disparos. Ele é efetuado a cada 2 disparos, certo? O tiro cadenciado, ele vai tou. Então o senhor está dizendo que esse tiro cadenciado ele tem um tempo entre um disparo e o outro. Sim, senhor. Nesse disparo double tap que o senhor está dizendo aqui que é utilizado, é em reação de legítima defesa? É tiro de imediato, de pronto disparo, de supino? Sim, senhor.
O senhor tem conhecimento do inquérito policial? Do inquérito? Não, senhor. Perfeito. Doutor Marcelino, eu queria fazer uma pergunta Pois que é. é importante nesse momento, então. Você falou que o tiro cadenciado se estendeu um pouco a relação temporal entre um e outro, como você demonstrou. Doutora, eu vou indeferir, porque aqui a testemunha não está para dar a opinião dela sobre como foi. Mas não é uma o tiro, opinião, é qual só a uma conclusão descrição. técnica dele. Eu estou falando, por gentileza. Perfeito, doutor. Perfeito, excelência. A testemunha aqui está para narrar sobre fatos. Essas questões sobre a técnica policial, entendo pertinente. Tanto é que eu estou autorizando a formulação de perguntas nesse sentido. Agora, perguntas que têm um condão de buscar a opinião da testemunha, isso eu não vou autorizar. Perfeito, Mas eu excelência. devolvo a palavra para o senhor se tiver algum esclarecimento ainda a ser feito. Ok, excelência. Doutora, Obrigado. é um esclarecimento porque nos autos existe em vários momentos, inclusive no relatório, relações que deixam dúvidas sobre como é que seria a postura, tanto para afirmar quanto para deixar uma dubilidade. Então, a oportunidade que a testemunha tem de esclarecer, e tão somente ela, por ser policial, com certeza não seria feita Mas essa não pergunta. cabe à testemunha dizer se foi correta ou não a atuação. Isso Não, é mas uma a- opinião pessoal. Não, mas a pergunta não seria feita no sentido de ser correto ou não, Excelência. Eu gostaria de fazer a pergunta e a Então senhora avalia. formula a pergunta que eu vou analisar se tem pertinência ou não. Perfeito. Senhor Jones Araújo, no tiro cadenciado que o senhor descreveu, e com essa relação temporal, numa relação de combate, isso, objetivamente, é possível que o policial avalie se, em tese, cessou ou não uma possível injusta agressão? Sim, senhor. Então, outra pergunta, Excelência. Esse tiro cadenciado, sequenciado, como o senhor descreveu, poderia ser cessou a injusta agressão? Tão somente mas precisaria de uma avaliação. Objetivamente é isso. Precisaria de uma avaliação. E essa avaliação, objetivamente falando, senhor Jones, ela é visual? Eu tenho que visualizar o meu alvo? O senhor, como policial, pode responder objetivamente? Para ver se ele ainda está colocando em risco a minha vida, me agredindo ou de alguma outra forma se manifestando? Segundo o método Giraldi, sim. Perfeitamente. Pode continuar, doutor. Agradeço, excelência. Satisfeita a assistência à acusação? Não, ainda tem Tá perguntas. certo, então. Doutor, eu peço só uma gentileza também de se ater mais ao lado de cá, porque nesse primeiro momento de oitiva das testemunhas, depois terá um momento do debate, Perfeito, tá é por conta de que não tem muito bom? espaço. Está sem ali, espaço, excelência. né? Por não isso tem. que eu realmente peço gentilmente. Já requisitamos Obrigada. ao Tribunal de Justiça realmente que ficou bem lotado aumente aqui. aqui, melhore. Mas, Tá do bom. jeito que está, nós estamos Devolvo a trabalhando. palavra ao senhor, viu? Agradeço. Senhor Jones, quantos militares são da família do Tenente Kleber? Vários. Vários quantos? 20, 30, 40? Não tenho número específico, mas são muitos. Mais de 10, com certeza. Mais de 10? Sabe informar se todos têm arma de fogo? Sim. Em algum momento, os militares da família do Tenente Kleber se reuniram para fazer a vingança contra o acusado Joaquim Pereira da Silva? Não, senhor. Cogitou-se isso? Vamos matar o Joaquim como forma de vingança porque matou o Tenente Kleber? Não, senhor. Nenhum momento. Não, senhor. A criança que estava no carro, o Arthur, filho do Tenente Kleber, estava no banco de trás, como o senhor falou, e o carro foi periciado, verificou-se alguns disparos ali. Sabe informar quantos disparos o carro levou? 4. 4 disparos. O senhor estava lá no momento da perícia, acompanhando lá os peritos, tudo, como membro da família, verificando? No local do crime? Não, fora do local do crime, quando o carro foi periciado depois. Sim, na DECIP. Delegacia de Homicídios. Pôde abrir a tampa da mala onde alguns disparos foram efetuados? Sim. O senhor viu um disparo específico na parte traseira do veículo, na área do banco? Sim, ele parou na barra de ferro do banco traseiro. Sem essa barra de ferro, O Arthur teria morrido. estava na direção da criança que estava sentada no banco de trás? Sim, senhor. Logo depois, quando o senhor chegou no local dos fatos, a criança ela falava o quê? Meu pai não sobreviveu. Era isso que a criancinha falava, de 4 anos?
Sim. Assistência e acusação está satisfeita, excelência. Perfeito, agradeço, doutor, pela compreensão, pela gentileza. Passo a palavra à defesa. Muito obrigado, excelência. Senhor Jones, testemunha do processo. Primeiramente, boa tarde. Algumas poucas perguntas para o senhor. Bom dia, doutor. Bom dia. Para ficar bem claro, a sua relação com a vítima desse processo, o senhor é o que exatamente dele? Sou cunhado. Tá, ok, muito obrigado. As suas palavras aqui, elas têm interesse de favorecer alguma das partes? Não, senhor. Não, senhor, é um depoimento imparcial. Sim, senhor. Perfeito. O senhor me disse aqui, nos disse que o senhor não teve conhecimento do inquérito policial. Confirma essa informação? Do inquérito. O senhor alegou aqui, ó, entre aspas, abre as palavras do senhor, não tem conhecimento do inquérito. Sim, senhor. Do inquérito, não. E o senhor chegou, consequentemente, o senhor não chegou a ler o relatório do inquérito? Ou a conclusão policial da investigação? Não, senhor. Perfeito. O senhor falou também sobre a vida pregressa, a vida funcional do acusado, do Joaquim, correto? Sim, senhor. Essas informações que o senhor acabou nos trazendo aqui, elas são fundamentadas no que exatamente? Onde o senhor tirou essa informação? Essas informações de que ele seria uma pessoa agressiva ou com transgressões disciplinares, etc. Eu estou te perguntando isso justamente porque ele foi processado na corregedoria e aí consta outra informação aqui. Da tropa. Da tropa? Informação da tropa. Entendi. Como nós somos uma instituição relativamente pequena, qualquer policial que se envolva com qualquer tipo de situação, seja em serviço ou fora dela, acaba que todo mundo fica sabendo. Tá, ok. Se o senhor não teve acesso ao inquérito policial, essas informações sobre o fato agora, que o senhor está trazendo, elas são fundamentadas no quê? Qual o fato? Sobre o fato que a gente está julgando hoje, a morte do Kleber. Sobre o que eu vi do veículo do meu cunhado. Tá, vamos para o que o senhor viu. O senhor viu o fato, atirar? Do atirador? Não. Estou perguntando se o senhor viu o momento do disparo. Não, senhor. O senhor não viu o momento do disparo, né? A gente está julgando exatamente essa conduta de disparar e matar alguém, né? Se o senhor não viu o disparo e chegou depois dele ter acontecido e não teve acesso ao inquérito policial, essas informações com relação ao fato, elas são fundamentadas no quê? Bom, não tive acesso ao... Deixa eu só esclarecer, desculpa interromper. Se elas são no que foi veiculado na imprensa, se foi o que foi dito pelas pessoas, se foi o que o senhor acha. Eu gostaria que o senhor respondesse aonde elas são fundamentadas. O senhor traz um depoimento e saber de onde que o senhor tirou essas informações. Além de eu ter visto o veículo do meu cunhado e ter depois contato com ele, com o veículo do meu cunhado, que nós tivemos que dar um destino para ele, foi veiculado, mostrado as imagens da ocorrência. Isso daqui foi veiculado... Foi mostrado aonde, para eu entender? É um vídeo que eu acho que foi feito pela polícia, né? Uhum. Em que mostra os fatos. É algo que o senhor acha, né? Ou tem certeza que foi feito pela polícia? Não, tenho certeza. Isso eu tenho certeza que foi feito pela polícia. Tá. Esse vídeo que foi feito pela polícia, essas informações que o senhor está falando, o senhor viu elas aonde? Esse vídeo foi feito aonde? O senhor viu no processo, o senhor viu por WhatsApp, o senhor viu pela imprensa, o senhor viu esse vídeo aonde? Isso foi veiculado na imprensa e foi também através de redes sociais. Informação de imprensa e rede social, entendi. O que o senhor viu nesse vídeo? O que tinha? O que foi apresentado que o senhor viu? Onde começou, onde terminou? O que tinha nesse vídeo? Doutor, A pergunta, doutora, só um esclarecimento, se me concede a palavra. Sim, senhora, desculpa. A vítima já narrou de início aqui, até quando eu comecei as perguntas, que ela teve acesso aos fatos porque ela esteve no local dos fatos, né? Inclusive, teve acesso à criança, viu a situação da vítima. Então, só para recapitular, essa questão, né, de como foi o conhecimento, até para evitar perguntas repetidas aqui. Sim, senhora. Tá bom? Doutora, para eu esclarecer a pertinência da pergunta aqui, a testemunha, o informante, né, não tem o compromisso de dizer a verdade,
na condição de cunhado, ele traz informações que dizem respeito aos fatos, por ouvir dizer. Então, considerando que não tem conhecimento do inquérito policial, como ele mesmo disse, a intenção é saber da credibilidade das informações que ele traz, para o jurado poder formar a convicção, né? Doutor, ele já mencionou que foi através da mídia, eu concedo a palavra de volta para outros esclarecimentos se necessários. Perfeito, muito obrigado. Agora eu vou perguntar algo que o senhor viu, tá? Algo que o senhor teve conhecimento. Quando o senhor chegou na cena do crime, embora o senhor não tenha visto o inquérito policial, há indicativos que havia uma arma nos pés da pessoa tida como vítima. O senhor chegou a visualizar essa arma? Não, senhor. O senhor não viu a arma? Não. Mas ele sempre portava armas? Sim, senhor. Tá. Era uma ou mais de uma arma que ele possuía? Só uma. Tá. Ele não tinha armas guardadas, ele só tinha uma arma? Sim, senhor. Tá. Essa arma é uma arma funcional, uma arma pessoal? Pessoal. Pessoal. Ele não tinha armas da corporação? Alguma arma que a corporação tenha dado para ele? Não, senhor. Tá, ok. Qual que era a função que ele desempenhava? Ele trabalhava onde? Era no batalhão? Ele fazia alguma segurança de alguém? Qual que era a função que ele desempenhava? No gabinete militar, ele fazia segurança de parlamentar. Tá, ok. O senhor tem conhecimento, né, de como ele estava no local? Eu gostaria só de deixar claro como era que ele estava caracterizado. Ele estava caracterizado como policial dentro de uma viatura e vestido como policial, ou ele estava descaracterizado, sem roupas e sem viatura? Traje civil. Traje civil. Tá? O senhor sabia que ele era policial porque o senhor conhecia. As pessoas tinham condições de identificar ele como policial vendo o carro e a roupa dele? Vendo o carro e a roupa? E pela vestimenta e pelo carro. É possível identificá-lo visualmente como policial? Não. Não é possível, perfeito. O senhor também falou de tiro nas costas, né? O senhor tem conhecimento, a partir do que o senhor viu, aonde pegou o disparo nele? Quando o senhor chegou lá, aonde que o disparo pegou? Foi nas costas, como o senhor disse? Foi aonde? Na verdade, existe uma diferença. Pelas costas Isso, e nas só me costas. responde isso. O disparo atingiu aonde no corpo dele? Foi na testa, foi no braço, foi na costa, foi no peito? Aonde é o local que ele foi atingido, a vítima? Na cabeça. Perfeito. Na cabeça pela parte da frente ou na cabeça pela parte de trás? Pode responder pelo que o senhor viu. Na testa. Na testa, perfeito. Na testa, na frente, né? Muito obrigado, Sr. Jones, pela sua colaboração. Reitero aqui, embora estejamos em lados defendendo interesses opostos, o total respeito primeiro, a memória da vítima, a dor da família e o compromisso de que nós não vamos buscar nenhum tipo de impunidade, tá? Tudo que é sustentado aqui é o que está no processo, nesse inquérito que o senhor não viu ainda. Muito obrigado. Agradeço, doutor. Pelos jurados, tem alguma pergunta a ser formulada por escrito? Se tiver alguma pergunta, só levanta a mão e sinaliza para mim. Sem perguntas pelos jurados? Perfeito. Eu não tenho mais esclarecimentos a fazer, os esclarecimentos que eu buscava fiz desde o início. Eu pergunto às partes se eu posso dispensar a testemunha, se eventualmente vocês pensem em alguma cariação. Não, Excelência, considerando que ele é informante e vítima indireta, né, de acordo com a resolução 243 do CNMP, o Ministério Público também dispensa, sem problema nenhum. Pela defesa? Pela defesa, opino pela dispensa também, Excelência. Tá bom. Assistente de acusação também concorda, né? Concordo, Excelência. Só algo a pontuar que chegou ao meu conhecimento. A equipe da Polícia Militar aqui pediu para retirar a arma enquanto não fosse usada. Perfeito, agradeço a informação. Eu acho que isso é muito prudente. Sim. Aí, quando os senhores quiserem utilizar, fala comigo que eu falo com a guarda. Perfeitamente. Tá bom? Excelência. Obrigado pela informação, doutor. Então, eu agradeço a presença do senhor. Eu sei que é difícil estar aqui hoje, mas a participação de vocês que sabem dos fatos é essencial. O processo penal é uma tentativa de reconstruir os fatos como ocorreram, sem pessoas que saibam desses fatos falando sobre isso, fica muito difícil nós exercermos nosso papel aqui. Então, eu agradeço pela tua presença, o senhor está dispensado, o documento de identificação está aqui com o senhor Erlan, o senhor pode pegar, e é isso, tenha um bom dia. Obrigado, Excelência. Bom dia.